Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? O que é o medo? A porta para a coragem ou aquilo que te mantém vivo? Aquilo que faz você sentir que ainda é humano. O medo vem com muitas faces, e todas elas você vai encontrar aqui, no A Hora do Medo. Uma hora de creepypastas especialmente para vocês. Então prepare alguma comida e enfrente o seu medo. Não esqueça também de participar do sorteio do kit gamer que está na descrição. E agora, esqueça de tudo. Apague a luz. Foque somente na minha voz e na escuridão ao seu redor, porque eles estão vindo. Sejam bem-vindos à Hora do Medo. No 8º mês de sua gravidez, minha esposa começou a sofrer de severas complicações, o que a fez passar por uma cirurgia de emergência. Quando acordou e contei que a cirurgia tinha sido um sucesso, sua reação me amedrontou mais do que qualquer outro momento da minha vida. Ela não falou nada. Apenas colocou lentamente a mão na barriga. Seus olhos se arregalaram por um momento. E então, começou a rir. Uma risada pesada e sem humor. O tipo de risada que vem de uma pessoa que esteve chorando por horas e não tem mais lágrimas. Então apenas ri e debocha da própria dor. Tive que impedir um arrepio que descia pela minha espinha e perguntar qual é o problema. Mas ela apenas me ignorou. Ao invés de me responder, começou a gritar. Todo o seu corpo tremia, enquanto ela berrava de forma desesperadora. Ela arrancava tufos de cabelo e jogava no chão. Continuei a perguntar qual era o problema, mas ela não me respondia. De repente, do nada, parou e começou a rir novamente e levantou uma mão em direção do teto. Parou por um momento. Nossos olhares se encontraram e então abaixou a mão com força, enfiando suas unhas na barriga como se estivesse tentando abri-la. Eu agarrei e tentei segurar os seus pulsos e consegui abaixar a sua mão de forma desesperadora. Tive que usar os equipamentos de restrição de movimentos para amarrá-la contra a cama. Uma vez presa, seu corpo parou, como se estivesse fraca demais para se mover. Me sentei ao lado de sua cama. Conseguia ouvir minha própria voz tremendo enquanto tentava desesperadamente acalmá-la. Está tudo bem, querida. Foi apenas uma complicaçãozinha. Logo, logo nós teremos o nosso bebezinho aqui. O nosso filho. Tudo terá valido a pena. Ela se virou lentamente para minha direção. Seus olhos estavam sem vida, sem nenhum pingo de humanidade. Começou a sussurrar, a cabeça caída pelo ombro. Me aproximei para ouvir o que estava me dizendo. Era apenas uma frase, repetida várias e várias vezes. Tire ele de dentro de mim. 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 Tire ele de dentro de mim! Ela se recusou a falar qualquer palavra pelo resto da semana. Às vezes ficava ali deitada, sem se mover. E às vezes ficava gritando e lutando contra as amarras, até seus pulsos sangrarem. Eu tentava acalmá-la, dizendo que aquilo era algo bom. Trazendo as roupinhas do bebê e suas comidas preferidas. Mas nada que eu fazia a acalmava. Finalmente,
Depois de algumas semanas, as contrações começaram. Assim que o bebê saiu, ficou claro que tinha algo muito errado. O fedor era horrível, um cheiro de doença, mas não era nada comparado ao próprio bebê. Sua cabeça era enorme, os olhos vermelhos, a pele podre, putefra e rasgada. Foi por pouco, mas a minha mulher sobreviveu ao parto, mesmo que o meu filho não tenha. Pelo menos agora ela parece estar voltando ao normal, mas eu estou piorando. Fico todos os dias revivendo na minha cabeça as coisas horríveis que aconteceram. Partiu meu coração quando ela deu à luz ao nosso terceiro filho prematuro. Nós já havíamos perdido 2. Esse era o terceiro. E foi ainda pior quando eu tive que enfiar à força aqueles comprimidos em sua boca, para que eu pudesse realizar outra cirurgia, para colocá-lo de volta lá dentro. Sim, eu sou um médico cirurgião. E todas as vezes eu coloco meu bebê lá dentro, mesmo ele já estando podre, com a carne totalmente destruída. O que nós dois precisamos agora é algo para o futuro. Acho que irei contar para ela que já estou pronto para tentar novamente. Talvez ela se anime de eu colocar o bebê novamente em sua barriga. John estava em um quarto de hotel. Ele já não sabia o que tinha que fazer. Não sabia o que era real e o que não era. Sentado em sua atual cama, ele observava sua mulher dormindo atentamente. Isso é real. Você realmente está aqui. Enquanto ele falava, ela continuava a dormir, pois o modo que as palavras saíam de sua boca seriam confundido com o sussurro por uma pessoa normal, com problemas normais. Eram 6:30 da manhã. Na cama grande de casal só havia uma mulher que, aos olhos de muitos, poderia ser a mais bela que já existiu. Os minutos passavam rápido. Enquanto isso, o sol entrava pela janela tomando conta do quarto e assim acordando Cindy, que quase instantaneamente entra pela porta do banheiro e começa a lavar o rosto. Isso é real! Isto é real! O que antes parecia um lugar agradável e silencioso se tornava um lugar com ar pesado e que poderia deixar até a pessoa mais equilibrada do mundo em estado de insanidade mental. Havia chegado o dia em que eles não teriam como escapar. O John estava fora de órbita, concentrado, procurando algo pela sala quando Cindy entrou. Ela estava muito pálida, com as pernas tremendo. Um olhar profundo como se sua alma tivesse deixado seu corpo, e com uma faca com sangue muito preto e seco, como se já tivesse perfurado algo muito forte e maligno. Quando ele notou sua presença, eles olharam-se como se estivessem se despedindo, mesmo que o silêncio afirmasse que essa, definitivamente, não eram as suas vontades. Isso não vai funcionar! Ela já não tinha mais esperanças. Mas ele não lhe deu atenção. Ela seguiu para a mesa de centro e começou a ler, pela 1000ª vez, um retângulo de papel velho. Ritual do desejo. 3 velas pretas. Mesa pequena redonda. Sal grosso. Após acender as 3, comece a falar repetitivamente a única coisa que realmente deseja. Você terá 3 anos. Deverá ter em mente que não há saída. Você pode escolher me matar,
Assim eu prometo que não irá sofrer. Mas não há como escapar. O sol parecia ter cedido lugar às nuvens pretas carregadas de chuva, deixando a pequena cidade onde se localiza o modesto hotel. O relógio antigo na parede marcava 11h45, quando John encontrou o que procurava. Era um pequeno livro chamado Rituais e Suas Exceções, onde ele procurava por uma página especial. Encontrou? Tem como desfazer? Sim. Mas um de nós... Bem, um de nós temos que usar a faca. Para quê? Para talvez matá-lo. Eram 11h50 quando a chuva que se seguiu começava a tomar proporções maiores. Na estreita esquina que ficava apenas a 100 metros do hotel, podia-se ver um homem materializando-se em meio à neblina. Chapéu, casaco, botas de chuva e uma maleta na mão. Aquela figura tinha um andar estranho, como se uma de suas pernas estivessem sendo arrastadas. E seu destino era o hotel, quarto 320. No instante que o ponteiro dos relógios apontaram em direção ao norte, ouviram um som de madeira e um batido na porta. Que obviamente foi ignorado por eles. Ocorre um apagão na luz e ouve-se o grito de uma mulher. Ao acender novamente, John encontra-se à mesa da frente com aquela figura aleijada. John, o que vai ser? Aquela voz grossa e atormentadora preenchia a sala enquanto aquele par de olhos negros estudavam o local. Onde está Cindy, John? Ela sabe que não há como escapar. Você deveria ter maior cuidado com a sua mulher. Você deveria ter cuidado melhor dela. Nós não queremos morrer! Ao terminar a frase, John já se encontrava em pé à espera de uma resposta. Mas o homem estava imóvel. Ocorre um silêncio. John encarava aquele homem que parecia decidido a não argumentar enquanto sua visão periférica assistia Cindy entrando lentamente. Ela estava com o olhar perturbado e a faca em sua mão, com o sangue negro derretido escorrendo. Jack, seu desgraçado! Vá para o inferno! O tempo dele olhar para trás foi o suficiente para ver a sua faca rasgando a garganta. John caiu segurando a cabeça, seguido por Cindy, que deixou a faca cair. Eu sinto muito por vocês. Essas foram as últimas palavras daquela figura chamada Jack, antes dele se desmaterializar em uma fumaça preta. Eram 7h30 da manhã. Eles estavam em casa, bem longe daquela cidade. Não sentiam medo, apenas uma sensação de estarem sendo observados, de que algo além daquela porta que dava acesso à rua a eles. Eles tinham medo, mas eles ignoravam achando que era receio. Em frente ao pequeno hotel, nenhuma estrela ou nenhum tumulto de carros. Porém, ao passar do tempo, o local começou a ficar tumultuado. Algo havia ocorrido no quarto 320. A polícia investigava a morte de 2 pessoas sem nenhuma pista a seguir. Mas quem notaria a ausência deles naquele local
Tudo parecia ter silenciado novamente. Tudo parecia ter acabado. Ninguém lembraria daquele dia se aquele pedaço de papel dobrado sobre a mesa do centro não fosse notado. Você pode escolher me matar. Assim eu prometo que não irá sofrer. Mas não há como escapar. Eu tive meu primeiro sonho lúcido aos 9 anos. Eu estava em um bairro decrépito. Varandas apodrecidas. Pintura descascada. Barba de velho pendurado nas janelas. E assim por diante. Névoa circulava em torno dos meus tornozelos, enquanto eu caminhava lentamente pelas ruas, como em um jogo antigo. O horizonte era imutável e inalcançável. Eu andava por lá, entrando e saindo das casas cobertas de teias de aranha. Embora as ruas estivessem vazias, era comum encontrar alguns fantasmas flutuando dentro das casas. Havia algumas crianças, mas a maioria eram velhos, em vários estágios de decadência. Nunca me feriram, nem falaram nada, apenas ficavam me observando. Eles vagavam pela calçada, davam uma olhada nas coisas dentro da casa procurando algo interessante. Estranho aquilo. Eles flutuavam e às vezes até mesmo me seguiam. Eu nunca me senti ameaçado. Na quarta vez que eu tive um sonho lúcido, havia outra pessoa vagando pelas ruas também. O eu dos meus sonhos tinha acabado de correr por todo o quarteirão, batendo com o graveto contra as cercas de todas as casas. Quando ouvi um nome sendo chamado de um beco sem saída, era o meu nome. Me virei e vi meu irmão de 6 anos, correndo em minha direção, com um enorme sorriso em seu rosto. André! Você tá aqui também, maninho? Oi! E eu fiquei sem entender a presença dele. Você já esteve aqui antes? Ele não parecia perturbado com aquela novidade. Estava com aquela animação que toda criança tem. É claro! Você já viu a moça que não tem metade do rosto? Geralmente ela está ali na casa de tijolo lá embaixo. E fomos. Na manhã seguinte, antes de falar qualquer coisa, eu e meu irmão compartilhamos olhares incertos no nosso quarto compartilhado, confirmando que não só sonhamos com lucidez, mas estávamos de alguma forma compartilhando um sonho. Em nossas mentes ingênuas, jamais pensamos em contar para alguém, apesar do medo de sermos chamados de louco. Ainda estávamos amando a possibilidade da magia e de nosso segredo. Ao longo dos anos, ele e eu esporadicamente sonhávamos sobre o bairro enevoado e seus habitantes. Às vezes eu ia sozinho, outras vezes ele estava lá comigo. Geralmente ficávamos um pouco mais corajosos quando estávamos juntos. Nos aventurávamos em sótãos e porões. Os fantasmas pareciam sempre ser os mesmos. Com o passar dos tempos, chegávamos a reconhecê-los e dávamos apelidos. Haviam a meia-rosto, a garota em decomposição, o menino pingando água, que chamávamos de menino afogado, o velho dos ossos, uma figura de esqueleto, que só sabíamos que era uma figura masculina porque vestia uma curta e dhoti tradicional, e o homem manco, um fantasma que deslizava inclinado para o lado de sua perna destroçada. Quanto mais velhos ficávamos, e para ser sincero, quanto mais jogos de videogame jogamos,
Começamos a ficar entediados do nosso sonho no bairro nebuloso. E começamos a caçar os fantasmas, experimentando jeitos de dominá-los. Isso acabou se tornando um jogo para nós, como uma boa partida de Xbox. Às vezes fazíamos estratégias complicadas, estabelecendo uma base de operações e eliminando os fantasmas de certas casas. Às vezes, nós apenas andávamos por lá, destruindo quem passasse em nosso caminho. Os fantasmas começaram a vir para cima de nós, gritando, resmungando. Por que você faz isso com a gente? Nós sentimos tanta dor! Era somente isso que eles falavam. Eles nunca duravam muito. Alguns golpes com pé de cabra e eles se dissiparam na mesma névoa estranha que enchia o nosso mundo dos sonhos. O ponto da viragem foi quando meu irmão tentou cortar o pequeno fantasma do menino afogado. Eu não queria que ele fizesse isso. Eu queria proteger aquele pequeno ser. Talvez fosse uma coisa de irmão mais velho. Talvez fosse por parecer tão triste e pequeno. Mas quando meu irmão ergueu a faca, pronto para cortar o garoto, eu pulei. O menino afogado desapareceu, e meu irmão ficou furioso. E nós dois começamos a brigar, gritando um com o outro. Nós fizemos as pazes, mas a briga azedou um passatempo que há tempos já estava perdendo seu encanto. E embora eu nunca tenha dito isso para o meu irmão, e nunca direi, na manhã seguinte, eu acordei com hematomas nos meus braços e arranhões no meu joelho. Quando fui à faculdade em outro estado e meu irmão ficou em casa, ainda nos víamos na cidade dos sonhos e conversávamos. Um de nós sempre soltávamos um irônico. Viu algum fantasma recentemente? Mas quando ficamos mais velhos, fomos perdendo esse dom. Então, em uma semana, depois do funeral do meu avô, tive meu primeiro sonho lúcido em 5 anos. Eu ainda não contei isso ao meu irmão, e não sei se conseguirei um dia. Fiquei tão surpreso por estar de volta ao bairro, e tudo que eu fiz foi passar pelos becos e ruas gritando coisas como: Hey! Eu tô de volta! Entretanto, fiquei duplamente surpreendido quando uma figura solitária surgiu da névoa e começou a se aproximar de mim. Dada! Chorei, correndo em direção a ele. Abri meus braços para abraçá-lo, até lembrar que aquilo não seria sólido. Dada! Como você veio parar aqui? No silêncio que se seguiu, saltitei de pé em pé como uma criança animada, meu coração cheio de anseio. Tudo o que eu queria era abraçá-lo, mas sabia que isso não era possível. Ele não respondeu a minha pergunta. E depois fez uma própria pergunta. Meu neto. Eles me falaram que alguém tem vindo aqui por anos e anos, praticando atos de violência, trazendo problemas. Era você? Sua reação foi tão inesperada por mim que meu queixo caiu. Deixei a cabeça baixa como se tivesse 5 anos de novo, e lágrimas desciam do meu olho. Sim, vovô. Era eu e meu irmão. Mas a gente estava só brincando. É um sonho, vovô. Você é um sonho. Meu avô, sábio como sempre, balançou a cabeça de forma negativa. Meu netinho, me disse, em sua voz transbordando uma tristeza absurda. Eu não sei quem permitiu que vocês viessem para esse lugar, mas isso aqui não é um sonho.
E esses espíritos não são imaginários. São todos os seus parentes. Eu havia me mudado para o pequeno apartamento da minha irmã. Ela infelizmente foi presa por agredir um policial. E como não havia ninguém para ficar lá, cá estou, arrumando as coisas. Bem, não me mudei com tudo que tenho, já que aquela casa era bastante organizada. Comecei então a bisbilhotar suas coisas. O notebook estava cheio de vídeos pornôs, algumas fotos de uma viagem curta e receitas de macarrão. Depois de calmamente ter levado o notebook para o banheiro, resolvi ver se ela tinha algo escrito em seu caderno, pois eu adorava dedurar para minha mãe os garotos que ela pegava. Eu abri a bolsa da faculdade. Livros pichados, cadernos com anotação. Nada demais. Até que encontrei um pequeno diário dentro dela. Ah, claro que eu ia ler. Comecei a folhear. Entretanto, nada achei, a não ser alguns manuais esquisitos. Então eu parei de pular aquelas páginas e decidi ler. Como deve-se agir na frente do espelho? 1. Se o lugar ou o ambiente tiver um espelho, mesmo que insignificante, passe direto por ele. 2. Se o seu rosto estiver ferido ou sujo, você tem direito a olhar por 5 segundos. 3. Caso passar da marca de 5 segundos, aguente as consequências de seu ato. 4. Em hipótese alguma, olhe nos olhos de seu reflexo. 5. Em hipótese alguma, sorria para o espelho. 6ª forma de se comportar. Você não pode quebrar um espelho, mesmo que este o atormente. Eu achei aquilo muito idiota. Porém, acabei esquecendo ao passar do tempo. Um dia, numa partida de futebol, tive um leve corte no queixo. Voltei para casa para tratar o ferimento que sangrava um pouco. O único espelho que tinha naquele lugar era no banheiro, acima da pia. Cheguei lá. Abri a torneira para me limpar da sujeira. Não sei o porquê daquele lugar ser tão frio. Comecei a me observar. Era um pequeno filete carmesim que caía. Coloquei minha mão debaixo da água e passei no corte. Enquanto realizava o ato, notei meus olhos brilharem no reflexo. Era um brilho tão diferente, tão intenso, que me dava vontade de tocar. Porém eu deixei o banheiro, e eu lembro de ter ficado mais de 5 segundos encarando o reflexo. Meu dia foi bom. Almocei tarde. A comida era boa. Só que eu acabei me sujando. Fui até a pia da cozinha. Abri a torneira. Porém a água não desceu. Comecei a abrir mais. Nada de água. Eu tinha pressa, já que teria prova naquele dia. Então fui em direção a outro banheiro na casa. E estava tudo normal, a não ser um pouco de lodo nas extremidades do espelho. Acho que por desleixo meu. Eu não havia percebido a sujeira e resolvi limpar depois. Certifiquei-me que saía água desta vez. E realmente funcionou. Primeiro lavei as mãos, sem precisar olhar para aquele espelho. Só que minha boca devia estar toda engordurada. Maldita receita de macarrão. E tive que observar. Usei o sabonete, depois o líquido, apenas conferindo o meu trabalho e meu reflexo. Abri a boca. Meus dentes estavam completamente sujos, com macarrão grudado até a gengiva. E eu comecei a escovar. Gargarejei e cuspi no ralo da pia. Por fim, dei um sorriso para averiguar a situação. E ninguém pode descrever o que eu senti. O sorriso estava um pouco mais espaçado do que realmente estava. Havia algo de errado nesse espelho. A única coisa que comecei a pensar era como aquilo era pequeno e nada atraente.
Forcei os cantos da boca para sorrir mais ainda. Eu estava admirado, mas era como se, ao mesmo tempo, eu estivesse em uma transe macabra. Eu nem sequer me reconhecia diante daquele reflexo. Então dei um tapa na minha cabeça e saí dali. Afinal de contas, o que diabo é isso? Porque toda vez que eu me olho no espelho as coisas estão diferentes. Após a prova, meu amigo Renan me chamou para sua casa. O mesmo perguntou se eu estava doente, pois a minha pele estava diferente. Eu falei que deveria ser alguma gripe ou algo diferente, sei lá. Eu lá vou saber o motivo de eu estar estranho. Eu tô me sentindo normal, mas enfim. Sua casa era um pouco pequena. Porém o que mais me chamou a atenção era uma pequena parede espelhada no corredor. Eu precisava passar por ela para ir em direção ao quarto de Renan. Ele foi na frente. Eu fiquei com um pouco de medo, não sei o porquê. Eu me sentia intimidado com aquele espelho. Renan chegou ao seu quarto e ficou me perguntando por que eu não entrava. Respondi que não estava muito bem. Então ele veio em direção e começou a me puxar pelo pulso. E em resposta, eu tentava me soltar. Ele me trouxe em frente ao espelho. Eu entrei em pânico e comecei a me debater. Só que na minha visão, o Renan estava normal. Porém o meu rosto estava escuro. E tudo que eu podia ver era um contorno negro em meus olhos. E o rosto me encarava. Olhava dentro de meus olhos. Enquanto eu mexia, ele permanecia estático, me encarando com seus olhos negros. É como se meu reflexo tivesse vida própria. Eu fiquei em pânico. Saí da casa de Renan. Voltei para o apartamento e tranquei a porta. Passei 7 dias trancado, ignorando todos os espelhos. Comecei a comprar marmitas, cujos talheres eram de plástico, e mandava minhas roupas para a lavanderia. Eu não queria ter contato com nada que tivesse reflexo. Eu tinha medo. Muito medo. Eu voltei para casa um dia. Senti meu cheiro. Era degradante. Eu precisava tomar um banho. Relutante eu fui. Peguei a toalha e embarquei no banho, de olhos fechados. Após um longo banho, me cobri com a toalha e fui até a porta. Porém, ela emperrou. Desesperado, comecei a forçar a maçaneta. Porém, de nada adiantava. Eu não olharia para aquela merda do espelho. E eu continuei ali, mesmo molhando o chão. Do nada, quando decidi arrombar a porta, escorreguei. E a última coisa que vi foi um reflexo estranho, com uma triste e melancólica expressão. Eu acordei e senti um leve galo na cabeça. Quando olhei de relance naquele maldito espelho, observei que o lado estava ainda mais modificado. Eu não entendi. Eu estava tonto naquele lugar. O que passou nas horas da noite foi uma forte febre. Fiquei na sala, enroscado no lençol, pois eu queria dormir. Eu comecei a ouvir uns ruídos no banheiro. Eram como passos, e senti uma súbita friagem nos meus pés. Eu evitei olhar em direção àquele cômodo. Depois comecei a ouvir objetos se quebrando. E assim terminou a minha noite. Eu comecei a evitar tudo que tinha reflexo. Nem mesmo os olhos das pessoas eu olhava. Eu estava paranoico, insano. Por fim, decidi acabar com meu sofrimento. Olhei o diário da minha irmã, e tudo o que vi eram descrições do reflexo dela perseguindo, de uma maneira horrorosa. Agarrei o enorme martelo da pia e resolvi quebrar o espelho. Abri lentamente aquela porta. Ele estava intocado. Como assim? Eu senti que o espelho havia quebrado. Eu observei aquele espelho mais uma vez, o reflexo me intimidando, os lábios me encarando. Então segui a minha consciência, ergui um martelo e quebrei o espelho. E eu ria de alegria,
pois sabia que tudo aquilo era da minha cabeça. Não podia ser real. Porém, no outro dia, tudo havia se refeito. E foi quando eu percebi tudo o que havia acontecido comigo. Aquele dia que eu desmaiei, eu havia entrado dentro do espelho, e a criatura que estava do outro lado tomou a minha forma. E agora eu estou aqui nesse lado, preso nessa realidade, e tem alguém vivendo a minha vida por mim. Eu só espero que a minha irmã descubra isso quando sair da cadeia. A dor terminou rapidamente. Me levantei e tentei encontrar o meu corpo, provavelmente caído debaixo dos destroços metálicos. Morrer em um acidente rodoviário é definitivamente o pior caminho a percorrer. Então, teve uma vida agradável? Perguntou uma voz atrás de mim. Me virei e encontrei um homem. Já que ele podia me ver, tenho certeza de que ele era uma alma igual a mim. Ele riu. Você está superando muito bem, rapaz. Eu sou Eduardo. Cara, o que acontece agora? Inferno, céu, o que vai acontecer comigo? Ele ria. Antes que eu pudesse dizer algo, ouvi uma revolta de longe. Ele se virou e gritou: Você foi uma boa pessoa? Hã? Você fez algum bem enquanto estava vivo? Eu fiquei confuso. Eu resmunguei. Eu doei sangue uma vez. Quando chegamos à fonte do barulho, fiquei assustado ao encontrar centenas de pessoas se rasgando na frente de um hospital. Então eu decidi gritar: O que diabos está acontecendo aqui? Ele respondeu: Alguém está dando à luz aqui. E estas almas estão lutando para entrar no corpo do recém-nascido. Mas o bebê... Escute! Não há um bebê! Pelo menos até que uma alma o penetre. Se nenhuma alma entrar, a casca é declarada morta pelos médicos. E ele continuou dizendo: Sua força de luta depende do seu karma. Portanto, a alma de um estuprador, ou pedófilo, um bandido, não tem chance. Eles nunca receberão uma casca e irão se desaparecer dolorosamente com o tempo. Preste atenção. As crianças são as mais perigosas. Almas puras. Fique longe delas durante a luta. Foi quando eu me questionei: mas e o céu? E o inferno? Isso aqui é o inferno. E o mais importante, sabe aquela vida que você sempre reclamava? Você sempre falava que estava vivendo o inferno. Muito pelo contrário. A vida que você deixou para trás, aquilo era o céu. Era um belo dia de verão. Meu filho de 5 anos, James, estava brincando no quintal da nossa casa suburbana. James sempre foi um menino quieto. Ele sempre brinca sozinho. Ele nunca teve muitos amigos. Mas ele tem uma imaginação muito fértil. Eu estava na cozinha, alimentando o nosso cão Fido, quando eu ouvi uma conversa. James falava com alguém no quintal. Não tenho certeza com quem ele estava falando. Será que ele finalmente tinha um amigo? Ser uma mãe solteira é difícil. Estou sempre de olhos bem abertos em relação a James.
Então decidi ir lá fora e ver como ele está. Quando cheguei ao quintal, fiquei um pouco confusa, porque James era a única pessoa lá. Ele estaria falando sozinho? Eu poderia jurar ter ouvido outra voz. James, é hora de entrar. Eu estava brincando com meu novo amigo. James, com quem você estava falando lá fora? Será que seu amigo tem um nome? Por que você não chama ele para almoçar com a gente? Eu chamo ele de Jack Sorrisonho. Ó, que nome estranho. Mas me diga, como que ele é? Ele é um palhaço. Ele tem cabelos longos e um nariz grande em forma de um cone listrado. E ele tem braços bem longos também. E calças bem largas, com meias listradas, e ele sempre sorri. Naquele exato momento, eu percebi que meu filho estava falando de um amigo imaginário. Acho que é normal para as crianças da sua idade terem amigos imaginários, especialmente quando não se há outra criança para brincar. Provavelmente é só uma fase do meu garotinho. O resto do dia passou como de costume, e estava começando a ficar tarde. Então coloquei James na sua cama. Dei um beijo nele, e ele fez questão de ligar sua luminária. Do lado da cama. Antes de fechar a porta, eu estava muito cansada. Trabalhei o dia todo, então fui para a cama não muito tempo depois. E quando dormi, eu tive o pior pesadelo de toda a minha vida. Estava escuro. Eu estava em uma espécie de parque de diversões decadente. Estava com medo, correndo através de um campo infinito de barracas vazias e cabana de jogos abandonados. Todo lugar tinha uma aparência horrível. Tudo era preto e branco. Os prêmios de pelúcias estavam todos pendurados nas barracas de jogos, olhando com um sorriso doentio para mim. Parecia que todo o parque estava olhando, mesmo que não houvesse outro ser vivo à vista. Então, do nada, eu ouvi uma música. Os sons do Pop Goes to Wesel estavam tocando em uma sanfona e ecoou pelo parque todo. Ele ficou me hipnotizando. Seguiu sua melodia para a tenda do circo quase em transe, incapaz de parar, e as minhas pernas não paravam. Estava escuro. A única luz vinha de um projetor que brilha no centro da grande tenda. Enquanto eu caminhava em direção à luz, a música brandou. Encontrei-me cantando, incapaz de parar, como aqueles macacos de brinquedos que batem 2 pratos de bateria. Todos ao redor da amoreira. O macaco perseguiu a doninha. No pensamento do macaco, era tudo brincadeira. A música parou antes do seu clímax, e de repente as luzes me fitaram. Eu só podia ouvir as batidas do meu coração. A intensidade das luzes me deixaram praticamente cega. Tudo que eu poderia ver era uma pequena linha escura embaralhando uma silhueta à minha frente. Em seguida, uma outra apareceu, e outra, e outra. Havia dezenas de sombras, todas vindo em minha direção. Eu não podia me mover. Minhas pernas estavam congeladas. Tudo o que eu podia fazer era ver como as numerosas e assombrosas sombras aproximavam de mim. À medida que se aproximavam, eu podia ver que eram crianças. Ao olhar para cada uma, percebi que estavam terrivelmente desfiguradas e mutiladas. Algumas com cortes em todo o corpo, outras foram severamente queimadas, e outros estavam faltando membros, até mesmo os olhos. As crianças me cercaram, arranhando a minha pele, me arrastando para o chão e me rasgando. À medida que as crianças me rasgavam, me cortavam, deixando-me em pedaços, tudo foi desaparecendo. E tudo que eu podia ouvir era o riso. Horríveis risadas. Risadas totalmente assustadoras.
Acordei na manhã seguinte, suando frio. Respirei profundamente e vi que alguns dos brinquedos de meu filho foram posicionados na minha frente. Então eu suspirei. James provavelmente tinha acordado cedo e os colocado aqui. Juntei os brinquedos e fui até o caminho do quarto do meu filho. Preparei o lanche. Então eu reparei que meu filho estava quieto e parecia um pouco tonto. Talvez ele não tenha dormido bem. James, você colocou brinquedos no quarto da mamãe esta manhã? Jack Sorrisonho fez isso. Bem, então diga para esse Jack risonho deixar os brinquedos em seu quarto. Eu estava cansada por causa daquela noite. Então eu cochilei por 2 horas no sofá. Que merda, preciso olhar o James. James! James, onde você está? Então eu ouvi uma risada vindo do fundo do quintal e fui até lá. James, quantas vezes eu já lhe disse para você não sair do quintal? James, o que é isso que você está comendo? James então olhou para sua mãe. Enfiou a mão no bolso e tirou uma mão cheia de balas, de todas as cores. Isso a deixou tão nervosa. Quem lhe deu esses doces? Jack Sorrisonho que me deu. James, eu já vi bastante sobre esse Jack risonho. Essa maldita coisa não é real. Isso é uma situação muito grave e eu preciso saber quem lhe deu esses doces. Mas mamãe, Jack Sorrisonho me deu. James era um bom garoto. Ele nunca mentia para sua mãe. Mas na cabeça de sua mãe, o que ele estava dizendo era impossível. Então ela fez ele cuspir todos os doces e jogou o resto fora. Naquela mesma noite, James foi dormir como de costume. E sua mãe também. Do nada, ela foi acordada por um estrondo vindo da cozinha. Saltou para fora da cama e correu até as escadas. E o que ela viu na cozinha mudou totalmente a sua percepção de vida. Todos os talheres tinham sido jogados no chão, e o seu cão Fido estava morto, pendurado na luminária. Seu estômago foi aberto e recheado de doce. Então, eu fiquei em desespero. Bruscamente, ela ouviu um barulho vindo do quarto de seu filho. Rapidamente pegou uma faca na gaveta e subiu as escadas com a velocidade que só uma mãe cujo filho estaria em perigo poderia ter. Tudo no quarto foi derrubado. Estava tudo no chão. E ela viu seu pobre filhinho em sua cama, chorando e tremendo de medo. Uma poça de urina se formava nos lençóis. Ela pegou seu filho e o abraçou, e correu para a casa ao lado. Tom e Linda, seus vizinhos, felizmente ainda estavam acordados. Eles me deixaram usar o telefone. Então liguei para a polícia. Quando a polícia chegou, me olharam como se eu fosse louca. Eles vasculharam toda a minha casa, a casa dela, mas nada foi encontrado. Então o oficial disse que algum vândalo provavelmente teria invadido a casa. No dia seguinte, James e ela permaneceram dentro de casa. Então ela foi até a garagem e pegou o velho monitor de bebê. Colocou em seu quarto. Se alguma coisa entrasse ali, ela iria saber. Seja um amigo imaginário ou um ser humano, nada iria machucar o seu filho. Então ela lhe deu um beijo, acendeu a luminária e antes de fechar a porta, sussurrou igual toda boa mãe: "Boa noite, James. Eu te amo tanto, meu filho." Ela ficou acordada enquanto pôde, mas depois de algumas horas o sono acabou vencendo. Ela sabia que seu filho estava seguro e ela também precisava dormir. Ela acordou no meio da noite, escutando um barulho de interferência através da babá eletrônica. No início, ela achou que era apenas uma interferência, igual da rádio. Mas em seguida, um gemido
muito violento. Seria James dormindo? Então ela ouviu a risada que permanecia em seus pesadelos. Pegou uma faca, correu até o quarto de seu filho, abriu a porta, botou a mão no interruptor de luz, mas nada acendia. Então, quando ela pisou, ela sentiu um líquido quente em seus pés e viu algo que não poderia acreditar. Viu algo que mostrou horror absoluto. O corpo de seu filho pregado na parede. As unhas haviam perfurado suas mãos e seus pés, e seu peito foi rasgado, junto com seus órgãos extremamente expostos. Seus olhos e língua tinham sido removidos, junto com a maioria de seus dentes. Então ela sentiu aquela ânsia de vômito e um choro desesperado de mãe. Ela não poderia acreditar que aquilo era seu filho. Então ela ouviu novamente o gemido. Era James, o seu bebê. A pobre criança resistia com tanta dor. Então ela correu atrás do quarto e vomitou no chão. Ela não aguentava ver aquela cena, mas foi interrompido tudo aquilo por uma gargalhada terrível. Então ela se virou, enquanto ainda enxugava o vômito de sua boca. Então ela viu o demônio responsável por todo esse horror, o Jack Risonho. Sua pele era branca como de um fantasma, e seus cabelos negros caíam até o ombro. Ele tinha olhos brancos cerrados e cercado por anéis pretos escuros. Seu sorriso torto revelou uma fileira de dentes afiados, e a sua pele não parecia com pele, parecia como uma borracha de plástico. Ele usava uma roupa desigual, roupa de palhaço preto e branca, mangas e meias listradas. Seu corpo era grotesco. Seus longos braços pendurados para baixo, após a sua cintura. Ele era totalmente desengonçado. Parecia não ter ossos, como uma bonequinha de pano. Então ele sorriu. Ah, que sorriso belo Jack Risonho tem! Deixando escapar toda sua demência, como se estivesse avisando a ela que estava totalmente satisfeito com seu bom trabalho. Então ele virou lentamente para James e começou a rir ainda mais. Então ela correu até o monstro, levantando a faca em cima da sua cabeça e esfaqueando-o diversas vezes. Mas assim que a faca o tocou pela terceira vez, ele desapareceu numa nuvem de fumaça negra. Então a faca passou para a direita e perfurou o coração de James, o seu filhinho, que ainda batia, tentando sobreviver. Então ela sentiu o sangue quente espirrando em seu rosto. Imediatamente ela caiu de joelhos. Então ela começou a ouvir as sirenes da polícia cada vez mais alto. Ela tinha matado seu próprio filho. E ela jurou, assim como todas as mães que amam seus filhos, que iria protegê-lo até o fim. Mas não, ela não conseguiu. A polícia logo chegou e a encontrou na frente de seu filho, sem vida. Ela ainda estava empunhando a faca coberta de sangue. O julgamento foi curto e direto. Insanidade. Então ela foi colocada no hospício. Não é tão ruim lá, sabe? A única razão por qual ela está acordada até agora, todos os dias, durante a madrugada, é porque ela consegue ouvir aquela música que vem do lado de fora de sua cela. Uma música que somente ela conseguiria ouvir. A desgraça vem para todos. Para alguns, de uma forma bem sutil, quase invisível. Para outros, como uma tempestade,
uma explosão avassaladora. Em muitos casos, ela acontece por fora, no físico, no exterior, atingindo até mesmo quem nem tem culpa. Já outras vezes, se manifesta por dentro, na alma, corroendo as estruturas do pensamento, desconstruindo os conceitos sobre o que é real, dando origem aos verdadeiros pesadelos. Cândido já não sabia mais o que fazer. Já fazia mais de um mês que por todas as noites tinha o mesmo sonho. Chegava em casa depois do trabalho e logo ao entrar, tinha uma das visões mais horríveis de sua vida. Via sua mãe morta, o corpo esticado no chão da cozinha, pernas e braços abertos. Muito sangue escorrendo da boca e a garganta totalmente dilacerada. Uma verdadeira visão do inferno. As coisas pioravam quando o som da risada chegava ao seu ouvido. E Cândido, ao procurar pela origem do som, acaba dando de cara com o assassino de sua mãe. Um convidado que entrara em sua casa sem ao menos receber o convite. Um homem, ou pelo menos, o que parecia ser um. Era um sujeito estranho. Não possuía cabelos, e a pele era pálida. Os olhos negros, combinado com os trapos que vestia. Mas o que mais assustava eram seus dentes. Enormes dentes afiados e a língua, roxa e grande, que parecia dançar dentro de sua boca. A criatura sorria e lambia os dedos lambuzados de sangue. É um demônio, pensava Cândido. Só pode ser a porra de um demônio. Então o intruso olhava para ele, com uma voz estranha, que chegava a doer os ouvidos. Você chegou tarde demais, Cândido. Cândido não conseguia mexer. Tudo aquilo era forte demais para sua mente totalmente debilitada. O próximo será você, meu caro. O demônio levantava da cadeira e seguia em direção ao homem, que não conseguia sair do lugar. A vítima sentia o cheiro do monstro. Era um cheiro azedo, que lembrava os postos de saúde que frequentava quando pequeno. Mais do que isso, era o cheiro do esquecimento, do vazio. Paralisado, Cândido sentia a língua do monstro percorrendo sua garganta. Era a pior sensação do mundo. Desconfiava de que teria o mesmo destino de sua mãe, morrer com a garganta arrebentada, depois de levar algumas mordidas daquele desgraçado. Mas logo depois que o demônio passava a língua no seu pescoço, Cândido acordava. Acordava sentado naquela velha cama, suando, com as suas mãos segurando seu próprio pescoço. Um mês assim. Consegue imaginar o desespero? Todas as noites sua mãe morria. Todas as malditas noites ele passava por aquele apuro de ser lambido por um monstro, que em seus sonhos se preparava para cravar os dentes em seu pescoço, mas que nunca terminava o serviço. E qual é o motivo? Pura diversão ou castigo? Certa vez, Cândido saiu do trabalho e foi para casa preocupado. Algo lhe dizia que as coisas não estavam em seu devido lugar. Talvez era apenas impressão, não importa. Acelerou o passo e logo após passar pela porta da entrada, estranhou o silêncio que tomava o local. Ele chamou por sua mãe, mas ela não atendeu. Um desespero bateu no coração do rapaz, que foi correndo até a cozinha, conferir se alguém estava ali. Para sua surpresa, quem estava era o demônio do sonho, aquele ser surreal que há tanto tempo lhe provocava. Seu pior pesadelo parecia ter se transformado em realidade. Então o monstro lhe encarou e disse: Chegou cedo? Eu estava aguardando sua mãe. Mas agora, foi você quem chegou primeiro. Então eu mudarei a sequência. Cândido nem esperou o demônio terminar suas palavras e resolveu agir. Fazer algo contrário ao seu sonho, onde só ficava parado. Correu até a pia e pegou uma faca, para em seguida partir para cima do demônio. O monstro era forte,
Mas depois de alguns minutos medindo forças contra ele, Cândido encontrou um modo de acertá-lo, golpeando na garganta, dando um basta naquela vida insana e sem sentido que vivia nos últimos meses. Imediatamente, um sangue negro começou a escorrer. Aquele era o sinal da vitória. Riu porque sabia que agora os seus pesadelos acabariam. Enquanto isso, o demônio se contorcia no chão e ao mesmo tempo mudava de forma. "O que é isso?" perguntava-se Cândido, que não entendia o que acontecia, pois o monstro estava se transformando. Da escuridão veio o rubro, as cicatrizes. "Ai, meu Deus! O que eu fiz?" disse o rapaz chorando e olhando para sua própria mãe, ali, morta no chão, diante dele. O demônio havia enganado Cândido, que acabou matando a sua própria mãe. Agora ele estava ali, na sua frente, morta, como em seu sonho. O resto da sanidade que o rapaz tentava ter se dissolveu em poucos instantes. Já não agia mais usando a mente. Tomou uma atitude apenas com o coração. Os que agem apenas com o coração caminham mais próximos da morte. Levou a mesma faca que usou para matar sua mãe, à sua própria garganta, e sentiu que a lâmina estava rasgando sua carne. Nesse momento, lembrou-se da língua do demônio, que em seus pesadelos fazia o mesmo movimento que a faca. E o sangue começou a jorrar, trazendo memórias que remetiam a mais pesadelos, mostrando que o monstro era sempre ele. Um sorriso que não era seu, mas não podia ser mais de ninguém. Do sangue vem a luz, tanto para o bem quanto para o mal. Acordou gritando, suado, sentado na cama, com suas próprias mãos em torno da garganta. O grito foi ouvido no corredor inteiro, e aos poucos a culpa se esvaziou de sua mente. Ele era inocente, era um homem feliz. No balcão, onde estavam 2 enfermeiros do turno, começou uma conversa. "Caralho, ainda não me acostumei com esse novo maluco. Já faz um mês que ele está aqui e toda noite faz a mesma coisa. Acorda no meio da madrugada, gritando, urrando, assustando todo mundo." O Dr. Marcelo disse que em breve isso vai passar. Diz que o tratamento logo vai fazer efeito, comentou João, seu amigo. "Cara, eu duvido muito. Eu acho que é trauma. Pelo que eu sei, o cara era normal, mas de uma hora para outra ficou muito doido e começou a ter alucinações. Ele matou a própria mãe e depois chamou a polícia e disse que havia encontrado ela morta, assim que chegou do serviço, sendo que nem emprego ele tinha, e ainda disse para as autoridades que havia tempo ele tinha matado um demônio. Olha que maluco! Aí o maluco tentou se matar também, mas não conseguiu. E após isso, trouxeram pra cá. Desde então, acorda assim todas as noites. Cara, é cada caso estranho que a gente vê aqui. Parece que o mundo está piorando. "Hey! Chega de conversa! Eu quero dormir!" gritou um dos loucos. Os 2 enfermeiros esqueceram-se do que estavam falando e riram do doido, que queria privacidade. Entre os sorrisos, continuaram esperando pelo final do expediente. Era apenas mais um monótono dia de serviço. E agora, Cândido estaria para sempre, preso em sua loucura. Se você assistiu a Hora do Medo completo, escreva nos comentários. Eu sobrevivi ao A Hora do Medo. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.